Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à 7ª entrevista do portal G1 Amapá com os candidatos à prefeitura aqui de Macapá. E conforme definido em reunião com os representantes dos candidatos e a rede amazônica, cada entrevista terá duração de 20 minutos. A ordem das entrevistas também está disponível em g1.com.br/Amapá. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Jairo Palheta, do Partido da Causa Operária, o PCO. Candidato, a partir de agora passa a contar o nosso tempo de 20 minutos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ouvindo, né, onde o sinal da internet está chegando. E a gente vai estar hoje disponibilizando as ideias que o partido tem para os problemas de Macapá, que são não só de agora, são antigos, e as propostas para ver se o eleitor de fato investe o voto na gente. Candidato, para os eleitores que estão acompanhando, assistindo a gente, que porventura não conheçam o senhor, quem é Jairo Palheta? Eu sou estudante atualmente de mineração lá no Instituto Federal do Amapá, né, tecnólogo em mineração, também sou agricultor, sou advindo do movimento dos sem terra, dos sem teto. Né, atualmente eu estou casado, tenho uma mulher e um filho, né, e sou daqui de Macapá, meus avós são de Macapá. Os nossos parentes, os Carvalhos Palheta e o Silva Vero, na verdade, nós viemos expulsos do cangaço em 1840 e viemos se espalhando pelas ilhas do Pará, e os Palhetas também aqui em Macapá. Então tem muito Palheta, inclusive, pela região da Caviana. Bom, vamos começar agora passando a partir do seu plano de governo, né, nas suas propostas. A gente começa pela área do transporte público, né? Uma das suas propostas é estatizar totalmente o sistema de transporte público aqui de Macapá, que hoje ainda tem umas empresas, né, operando. O senhor pode explicar como que isso pode acontecer? Atualmente a gente está vendo a pior serviço público entre as capitais de Macapá. Né? E não é só agora dessa gestão, mas de todas as gestões que passaram. E a nossa ideia é fazer com que esse serviço fique de fato, além de estar usando, porque atualmente a prefeitura já paga 80 centavos do cofre público para manter esse transporte coletivo. A nossa ideia é fazer que a gente, através do BNDES, ou através dos outros bancos públicos, a gente consiga fazer o financiamento da compra de ônibus elétricos de Macapá. Nós precisamos tirar 20 mil motores da cidade de Macapá, porque a cidade hoje está quente. Está muito quente, está muito lenta e está muito estressante. Se a gente conseguir colocar ônibus de qualidade, com ar-condicionado, elétrico, a gente vai conseguir fazer esse trânsito fluir. A questão do transporte coletivo, ela não é só para o usuário que vai pegar esse ônibus, que vai vir bem, principalmente as mulheres, de uma forma mais confortável, mas vai servir para você também que está querendo vir, às vezes, para o centro da cidade, principalmente que trabalha com cargas. Muito trânsito na cidade atrasa essas entregas. A partir do momento que tem menos carro na cidade, tem menos motos, a gente vai fazer o trânsito fluir muito mais. O trânsito coletivo, ele não afeta só o passageiro que utiliza, mas na verdade toda a cidade. Ainda falando de transporte, né? O senhor, aliás, de trânsito, o senhor cita também no seu plano de governo o fim das multas de trânsito, que são registradas pelos radares, né? Segundo o seu plano de governo, né? Uma indústria de multas, né? A ideia, então, é retirar os radares da cidade? O radar, ele tem um compromisso de segurança pública, né? Que inclusive é parte do nosso planejamento fazer um monitoramento maior. Aquele problema que teve ali na Praça Santino Arrioli foi um exemplo de que se tivesse monitoramento, a gente poderia ter evitado aquele assassinato ali. Mas hoje, o que a gente pensa é que o trânsito, para ele estar seguro, não é só suficientemente estar com câmeras. É preciso também a gente educar esse cidadão. E o município vai justamente trabalhar isso. Quantas vezes, ultimamente, nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente viu uma campanha intensiva da Prefeitura de Macapá para educar e reeducar esse motorista, né? Então, a questão dessas multas, dessa indústria que a gente chama, né? Além de ser um recurso que entra para o município, mas a gente precisa, de fato, fazer com que ela não simplesmente gere recurso, mas que ela possa gerar segurança para o transporte e educação, né? Um trânsito mais seguro. Nós já fomos a capital mais violenta na década de 90, hoje nós somos umas das que poderiam estar mais seguras, mas infelizmente ainda não é. Mas não somos mais a mais violenta. Mudando agora de área, falando agora de moradia, né? Uma das suas propostas também o senhor cita no seu plano de governo, né? A utilização de imóveis abandonados, né?
para as pessoas que precisam, né? Como que o senhor pretende fazer isso? Não só imóveis abandonados. Por exemplo, nós temos ali em frente ao INCRA, né, ali na Norte Sul, que chama de Muro da Domestilar, uma área muito grande. De fato, aquela área lá está devendo algum tributo para o município de Macapá, para o governo federal. A gente quer usar como exemplo, inclusive, quando construíram ali o São José, no centro da cidade, aliás, aqui pertinho, né? Então, quando a gente coloca o pobre dentro da cidade, a gente está dando diretamente ali o emprego, a farmácia, a escola, a igreja, tudo ali ao redor daquela região. Diferentemente quando eu sou morador do Macapaba. Quando nos colocaram para lá, a gente basicamente não tinha escola, não tinha nem farmácia, né? Então, a partir do momento que a gente dá esse lote para esse trabalhador, ele vai estar inserido dentro da cidade, porque atualmente, felizmente, o poder público não está dando pobre à cidade a ele, mas simplesmente está tirando ele da cidade. E a gente precisa trabalhar, inclusive, por exemplo, o Palmeiras, o bairro Buritis, né, que são bairros, e o Renascer também, eram bairros de loteamento populares. O que foi acontecer? Houve uma grande invasão, hoje muito latifúndio urbano, que a gente chama, e tem muitos lotes ainda abandonados lá nessas áreas, desocupados, enquanto tem tanta gente morando na Baixada, como teve aquele incêndio, né, que infelizmente morreu aquela senhora lá, e o pessoal vai ter que voltar para lá, porque o poder público não é dado oportunidade. Lembrando que o pessoal da Nova Colina, atrás ali do Marcelo Cândido, no Jardim, estão sem esperança. É a pior coisa você dormir sob uma liminar, dormir porque você está morando de favor, ouvindo coisas pela cara, você ter que pagar um aluguel. Quem vive esses três problemas, infelizmente sabe, né, que se não fosse o movimento dos sem terra, o sem teto, no caso, Macapá não teria crescido. Se não fosse o movimento dos sem teto, que chamam de invasores, que inclusive a Guarda Municipal e a Polícia Militar é a primeira que chega para bater nesses trabalhadores, a metade hoje da população de Macapá ou viveria de aluguel ou estaria morando de favor na casa dos outros ou embaixo da ponte. Nem ponte mais, que abaixaram essa ponte, é a única ponte que nós tínhamos, né? Então, precisamos redistribuir essa área urbana dentro de Macapá. E se ele estiver devendo tributos, vamos cobrar. E se ele quiser vender também, o município pode comprar. Mas o que a gente não pode deixar é esse grande déficit habitacional. Porque você tendo emprego, você tendo escola, você tendo casa, mas você não tendo o seu teto, você não dorme em paz. Ainda falando de habitação, Macapá tem uma boa parte da população morando em áreas de ressaca, né? A gente sabe das dificuldades, principalmente com o saneamento básico, né? O senhor tem alguma proposta voltada para essa população? Eu vejo muito recurso, que eu acho que é dinheiro jogado fora. Inclusive, tem hoje candidatos que foram deputados, né, trazendo dinheiro para instalar, para fixar permanentemente essas pessoas dentro do lago. Isso, na verdade, é crime ambiental fazer uma passarela de concreto numa baixada. Nós temos que tirar essas pessoas de lá, dar imóveis para esse imóvel valorizar e ficar para o filho, para o neto, para o bisneto, porque se a gente for afixar essa pessoa permanentemente na Baixada, lá naquela área de alagado, ela vai se manter diariamente e permanentemente em perigo. Né? Uma coisa muito importante que denunciaram nas nossas redes sociais, né, sobre a taxa de iluminação pública que a Prefeitura recebe, né? Pessoas que pagam a taxa de iluminação pública nas baixadas e mesmo assim continuam no escuro. Só no Macapaba nós fizemos uma conta, nós pagamos eu pago o equivalente a R$ 8,96 de taxa de iluminação, mas tem gente que paga R$ 21. Nós fizemos uma conta, em 4 anos, só no Macapaba, a Prefeitura arrecadou R$ 3.900.000. Para onde está indo esse dinheiro? Né? Nós podemos pegar parte desse dinheiro e redistribuir principalmente para a produção de energia solar nas escolas, nos postos de saúde e quem sabe futuramente com recurso próprio da Prefeitura. A gente não vai fazer empréstimo em lugar nenhum. Esse dinheiro já está entrando no caixa da Prefeitura. R$ 12 milhões é o que entra para o cofre da Prefeitura todo mês para a taxa de iluminação pública. E o que é feito com esse dinheiro? O que a gente está vendo, infelizmente, o Grupo Favasco, que está junto com o prefeito, levando todo esse dinheiro, porque é quem comanda hoje o Macapá Luz. Então a gente precisa rever todo esse recurso. Candidato, mudando de tema agora, falando de saúde, né? A gente tem visto, principalmente nas suas redes sociais, né, que o senhor citou, visitas a unidades básicas de saúde aqui no município, né? Queria perguntar do senhor, o que o senhor tem visualizado nessas suas visitas, o que precisa mudar, melhorar na saúde do município? O senador Randolfo mandou R$ 16 milhões como emenda Pix lá para o Papa Léo Paz, né? Ele mandou isso em junho. E eu consegui no site de Transparência, inclusive, o print desse Pix, né? E a gente viu que lá continua a mesma coisa, como se não tivesse caído o dinheiro lá. Nós fomos fazer uma live lá na frente e as pessoas viram que a gente estava reclamando do atendimento, né? E vieram. Olha, eu vi uma senhora de 83 anos, né? Chegou lá e disse, olha, eu estou aqui desde 5h30 da manhã, me ligaram desde junho, que estavam marcando exame de sangue, desde junho. Aí conseguiram marcar para ela, quando ela chegou lá não fez o atendimento porque não tinha internet no hospital. Não quiseram nem preencher um formulário para ela, sendo que para fazer a coleta do exame não precisa de internet.
E mesmo assim o atendimento dela não foi, estava com fome, ela falou, a gente vem desmaiando. Então esse é um dos muitos problemas que tem. Nós precisamos, a Censa e a Secretaria de Educação, que é a CEMED e a Censa, são os maiores orçamentos do município de Macapá. Precisam ter um site de disponibilização de recursos em tempo real, o que entra e o que sai. Quando a população não vê isso, infelizmente a gente não vai ter controle. Uma coisa muito importante que fizeram também é um erro do governo do estado e da prefeitura querer marcar as consultas via internet. Nós precisamos voltar essas filas presenciais, porque com a fila presencial ninguém fura a fila e a gente vai ter controle de saber exatamente quem está nessa fila. Hoje é uma forma de esconder o problema, porque se tem a clínica particular, nós vamos fazer vamos ampliar o espaço do Papa Léo Paz só para atender essas pessoas, para ir presencialmente marcarem ou elas ou seu representante, mas é uma forma de manter o controle de fato como está andando. Hoje a gente não sabe, né? Está na internet, mas a internet a gente não vê. A gente precisa saber de fato, de forma física, essa fila vai voltar, porque aí você vai poder ter tendo controle de fato para onde está indo esse recurso e se de fato o atendimento está acontecendo. Falando agora de gestão, administração pública também, o senhor cita no seu plano de governo, né, o melhor salário mínimo para os funcionários públicos no município também, né? Eu ia perguntar do senhor qual seria um salário hoje ideal para um trabalhador? Segundo o DIEESE é R$ 7.800, né? O mínimo possível. O município tem condições de pagar esse salário, professor. Tem salário de professor que recebe bem mais que isso. Só que só um salário, por exemplo, para um professor para uma sala de 40 alunos é insuficiente. Nós precisamos fazer concurso público e disponibilizar um salário de qualidade para esse trabalhador. E fazer uma coisa importante, nós precisamos contratar hoje os gari, que são terceirizados. Nós somos contra a terceirização, mas contratar diretamente pela prefeitura. Hoje a prefeitura paga cerca de R$ 7.000 por um gari. E ele recebe quanto? R$2.000, R$3.000? Para onde vai todo esse dinheiro? Quando há terceirização, tem alguém lucrando em cima da costa do trabalhador. Nós precisamos fazer esse contrato direto, porque com o contrato direto a gente vai evitar esse serviço escravocrata, né? Porque ganho em cima da costa do trabalhador, que é que de fato está limpando a rua, está trabalhando com doente, está dando aula, né? E isso a gente vai conseguir justamente contratando direto para o município, para o salário de fato que vai vir para a mão de obra para o município e para o trabalhador, não ficar atravessado no meio do caminho. Falando na geração de empregos, né, uma das suas propostas também é a seguinte, a Prefeitura deve lançar um programa gigantesco de obras públicas e com ele focar na criação de muitos empregos. Aí eu queria perguntar do senhor quais são essas obras, quais as áreas, o que o senhor pretende fazer caso o senhor seja eleito. Inclusive o município de Macapá começou a construir muita obra depois que o governo Lula assumiu, né? Agora com o novo PAC, quase R$1,5 trilhão de reais, né? Todo o Brasil, na verdade, vai funcionar. Então, o município de Macapá não pode ficar para trás. Tem que aproveitar todos os recursos. Só que uma coisa muito importante, que além dessas obras, nós precisamos trabalhar, porque a obra é um serviço temporário. Nós precisamos gerar empregos permanentes. Por exemplo, nós temos a proposta de investir nos pequenos trabalhadores, nas pequenas costureiras, para que elas possam ser financiadas através do recurso próprio do município e também o agricultor. Nós já estamos com o Agrocard, que é um projeto nosso que nós temos para investir no trabalhador. Ele está com o nome sujo? Não, a prefeitura pode. Porque o que é que eu vi hoje, inclusive, o prefeito falando numa rádio dizendo que vai fazer empréstimo pela Caixa Econômica para comprar ônibus, mas esse ônibus não vai vir para o bem da prefeitura, né? Ele vai virar bem, mas na verdade das empresas. Por que essas empresas não compram com recurso próprio? Né? Porque, então, é preciso que a gente pegue todo esse recurso público, possa disponibilizar para o município. Se nós vamos emprestar, nós vamos servir de fiador, porque somos nós, sou eu e você que pagamos esses tributos, por que não fica para o município como bem? Então, a partir do momento que a gente direcionar o recurso público para o financiamento do desenvolvimento econômico do trabalhador, para ele mesmo, os próprios negócios deles, não para os grandes, né? Hoje, o município de Macapá tem um único contrato com uma única empresa, de R$300 milhões. Quantos pequenos empresários que poderiam estar reformando postos de saúde, reformando pequenas escolas? Pequenas reformas são muitas, são centenas de unidades básicas de saúde e escolas que poderiam estar gerando emprego e riqueza. Mas só uma empresa está fazendo tudo isso, porque não há, de fato, uma socialização. Há uma concentração de capital numa única empresa. E isso é muito errado. Inclusive, nós temos o projeto também para fazer com que o município de Macapá invista R$50 milhões com o IFAP, com o EAP e com o EAP, o Unifap e o IFAP, para a gente formar pelo menos 3.000 a 4.000 técnicos para atender as demandas da Petrobras e das subsidiárias dela. São salários que vão valer até R$4, R$7, R$8 mil, né? E são salários permanentes.
E hoje, se a Petrobras vier, ela vai contratar gente de fora. Vai contratar quem de Macapá? A gente vai receber na vigilância, na limpeza, na cozinha. É bom esse serviço, só que nós precisamos, na verdade, almejar salários melhores para os nossos trabalhadores, mas preciso formar eles. Quantas pessoas estão indo embora de Macapá justamente para ir para trabalhar na Unha da Patroa lá do Sul, para trabalhar na Capina? São trabalhos, na verdade, nós já fomos centro de recepção de pessoas de mão de obra. Hoje a gente está exportando, infelizmente, miséria, porque nem aqui o nosso emprego. A minha amiga foi para lá da minha escola, a Luciana foi lá para Minas Gerais, ficou com muita vontade de ficar para lá, porque tem muito emprego. E aqui não está sendo gerado nada. Nós precisamos fazer com que o jovem queira ficar em Macapá. Infelizmente, eu não chorei na frente dela, mas eu fiquei muito triste, porque esse sentimento de ir embora de Macapá não é só dela. Quantos parentes nós temos, amigos que foram embora daqui atrás de emprego, subemprego na verdade, e a gente está gerando isso. E não é só culpa do município, é também culpa de uma política do governo do estado, né? Então, a partir do momento que esse PAC está entrando, nós temos que disponibilizar esse recurso para disponibilizar emprego para o nosso pessoal. O senhor cita no seu plano também que pretende governar, né, caso seja eleito, a partir também da formação de conselhos populares deliberativos, né? E não com, o senhor cita lá a Câmara Municipal também. Eu queria entender com o senhor como é que vai funcionar como que vão funcionar esses conselhos. O Conselho Popular, por exemplo, para a segurança pública, né? A gente defende a extinção paulatinamente da Guarda Municipal. Mas por quê? Qual é a função hoje da Guarda Municipal, né? Salários perto do salário, por exemplo, de quem limpa a cidade. Se a gente hoje se os garis hoje pararem, a cidade não funciona, vai feder. E se a Guarda Municipal parar? A gente não vai sentir falta nenhuma, porque são salários muito grandes. O que nós precisamos fazer é que o trabalhador decida. A partir do momento que esse recurso vai, por exemplo, no Macapaba, nós temos lá a creche e a gente precisa de mais creche. Nós somos cerca de 18 mil pessoas que moram no bairro. Proporcionalmente, quantos milhões de reais é disponibilizado para nós, macapabaenses, né, de lá do nosso bairro? Nós vamos pegar esse recurso, vamos discutir com a comunidade para onde vocês querem. Hoje, inclusive, é decidido no centro da cidade, no gabinete do prefeito, com seus secretários, que só descem pelo período eleitoral para os bairros, para as periferias. Passam a maior do tempo nos gabinetes gelados e não vive a dificuldade. Então, o trabalhador organizado, sendo ouvido, ele vai decidir onde precisa ser colocado esses investimentos, porque é muita grana e não está sendo levado. Por exemplo, um exemplo que a gente defende é a emancipação da Santa Luzia da região do Pacuí e a região do Bailique. Imagina só o Bailique se tornando município, a quantidade de royalties que eles vão pegar, sendo um município próximo da região do petróleo. E quanto, por exemplo, o agro vai pagar para a região do Pacuí. Então, são regiões que hoje, por exemplo, só para o pessoal do Pacuí, pessoal, vem cerca de 50 milhões de reais para vocês em dinheiro. Só que esse dinheiro fica retido na capital e não chega na ponta. Nós temos a pior nota do município de Macapá, fica na cidade de Santa Luzia do Pacuí. 3,2 é o IDEB, né? Nós perdemos, no geral, para a maioria dos municípios do Pará, né? Que há muito tempo a gente já teve aquele... Era de uma diferença maior, hoje nós estamos atrás. Então o IDEB é a maior mostra de que esse dinheiro precisa chegar na comunidade. E a partir do momento que a gente vai chamar as comunidades do Pacuí e do Bailique, a gente vai mostrar para eles, olha, vocês vão ganhar dessa forma, eles vão caminhar pelas próprias pernas. Só no Bailique tem mais gente que ir para Cuba, só a região do Pacuí tem mais gente que ir para Cuba. Por que não disponibilizar para eles andarem com as próprias pernas, né? Candidato, a gente tem pouco mais de 2 minutos. Eu queria que o senhor, olhando para a câmera 3 aqui, né, dissesse por que o senhor merece ser prefeito do município de Macapá. Eu mereço ser prefeito do município de Macapá porque nós precisamos, inclusive, investir na agricultura familiar. Né? O prefeito trabalhou simplesmente com uma doação de algumas galinhas, de alguns pintos, e disse que já trabalhou pela agricultura familiar. Nós precisamos investir em alimentação. A nossa agricultura familiar ela precisa produzir não só produtos naturais ou in natura, mas a gente pode produzir serviços semi-industrializados ou produtos industrializados. Nós não vamos trazer ninguém de fora, não vamos trazer nenhuma indústria de fora. Nós vamos trabalhar com o que já temos. Nós temos terra, o agricultor tem vontade de trabalhar e com esse agrocard nós vamos disponibilizar até 19 mil reais em dinheiro diretamente para esse trabalhador. E fora que tem aquela empresa pública que trabalha com investimento, que é esqueci o nome da empresa que o senador trabalha muito aí, os senadores, né?
com a disponibilização de equipamentos. Esse dinheiro está aqui e precisa fazer com que esse dinheiro chegue, esse recurso chegue lá para o agricultor. Não é só dando uma caixinha de pintinhos que o trabalhador vai sair da miséria. É preciso, de fato, investir em infraestrutura. Pelo menos a infraestrutura de R$50 mil pela Codevasf, que tem muito investimento. A Codevasf tem equipamentos de muito valor agregado que podem fazer esse trabalhador parar de depender. Hoje, a agricultura familiar, de cada 10 agricultores, pelo menos 9 recebem o Bolsa Família. Quer dizer, esse pessoal não está vivendo, está sobrevivendo. A agricultura familiar está parada no município de Macapá. E não é com os ovinhos que a gente vai tirar o agricultor, infelizmente, dessa situação de miserabilidade e atraso social no campo. Candidato, a gente ainda tem alguns segundos. Queria agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista do G1. Agradeço muito pela oportunidade, nós não temos espaço na TV nem no rádio. O meu número é 29, pessoal, o nosso partido é Partido da Causa Operária. A gente está com um problema de dinheiro. Né? O nosso pouco recurso é disponibilizar cerca de R$3 milhões para o Brasil inteiro. Para mim vinha cerca de R$1.200 a R$2.000 e mesmo assim foi bloqueado pela Carmen Lúcia. Não chegou nem um centavo. Nós não podemos produzir, inclusive, nenhum panfleto para distribuir, porque senão nós vamos até poder perder a nossa candidatura. É muito injusto um sistema desse jeito e a gente pede que você não venda o seu voto. Quem está indo com dinheiro comprar seu voto, ou já desviou da educação, da saúde, do ônibus, ou já tem um empresário investido nele para ele roubar futuramente. O seu voto vale muito mais do que qualquer promessa que não vai poder ser cumprida. Nosso tempo, candidato, queria agradecer mais uma vez a sua participação, ter aceitado o nosso convite. E a gente lembra que essa entrevista na íntegra estará disponível daqui a pouco no nosso portal G1 Amapá. E amanhã acontece a nossa última entrevista. Vamos receber a partir das 4 horas da tarde o candidato Gianfranco, do PSTU. Obrigado pela sua companhia, até amanhã e uma boa tarde.